Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 26 de junho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta de que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sexta-feira, último dia da nossa estadia aqui, junto com a nossa filha em Minas. Amanhã, com a graça de Deus e a proteção divina, estaremos retornando para a nossa cidade. Foi um momento bonito, gostoso, muito maravilhoso, em que procuramos aproveitar cada instante aqui junto com nossa filha, nossos netos, um pouco de tempo junto com o nosso genro, porque ele viaja e não esteve aqui conosco, somente em 2 dias. Mas foi gratificante. E acolhendo essa palavra de Deus em nossos corações, o ensinamento que ela nos traz, algo tão maravilhoso também. Começa com Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se tu queres, tu tens poder de me purificar. Isso é um ato tão interessante que hoje, nos nossos meios, e naquela época muito mais ainda, um leproso era considerado algo impuro no meio da sociedade. Não podia ser nem sequer aproximado-se dele. Hoje, a história é um pouco diferente. Embora seja uma doença bem contagiosa, mas hoje, com numerosos recursos, ela tem a cura e já não tem tanto aquela exclusão como tinha antigamente, embora ainda tenha. E nos ensina o seguinte, porque naquela época ninguém poderia aproximar-se de uma pessoa quando ela estava contaminada. E nesse episódio, o que acontece? Jesus não tem esse preconceito. Jesus tira todo esse costume, ou seja, essa norma, e aproxima-se do homem e diz ainda: Eu quero te curar. Mas tudo iniciou, meus amados irmãos, com a fé daquele homem, a coragem daquele homem de aproximar até Jesus, sabendo-se que ele poderia ser também excluído daquele momento, ser impedido de aproximar, mas mesmo assim ele teve coragem e fé de que se aproximasse do Senhor, ele seria curado, ou seja, purificado. E Jesus, de maneira muito sabiamente, orientou que ele fosse procurar os sacerdotes para ser purificados. Ou seja, Jesus não quis assumir
totalmente aquela cura para si próprio. Ele fez a cura, mas mandou que ele fosse até as autoridades para que fosse liberto e autorizado a conviver no meio da sociedade. Nos mostrando, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nós também, na nossa limitação, na nossa fragilidade humana, muitas das vezes nós excluímos as pessoas. E são diversas maneiras de lepras que existem no meio da sociedade. Não só aquela lepra que atingia a pele, mas tantos outros tipos de lepra. A lepra da maldade, a lepra da exclusão social daquelas pessoas que são menos favorecidas, enfim, são tantos outros tipos de lepras que existem na nossa sociedade e que nós, na nossa limitação, como nós já dissemos, às vezes afastamos as pessoas de nós. Mas nesse Santo Evangelho de hoje, o Senhor vem a nos convidar e nos orientar que, com a nossa fé e com a nossa proposta de ajudar as pessoas, nós podemos ajudar, independente do que a pessoa está sofrendo. No Evangelho ouvimos sobre a cura de um leproso realizada por Jesus. O Senhor vence a exclusão mais profunda, o afastamento do convívio humano. Jesus aproxima e no meio, para próximo aquele homem, mostrando que essa exclusão não pode existir. Mais do que uma cura física, o homem precisa ser purificado. Jesus ultrapassa barreiras sociais e religiosas, mandando que aquele homem vá procurar as autoridades para que seja reintegrado à sociedade. Ele se aproxima do leproso e, mais ainda, toca-o. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos, até mesmo dentro das nossas limitações, tirar esse preconceito do nosso coração, acolher aquelas pessoas que realmente necessitam e precisam de cada um de nós. E são tantas as pessoas em situações assim. Que o Senhor possa nos conscientizar e nos dar força e perseverança para perceber no irmão a necessidade que ele tem de nos aproximar dele. Que Deus nos abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.